Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Que Rola na Geronto, sempre trazendo para vocês assuntos atuais que envolvem as questões da velhice, envelhecimento, longevidade, enfim, o que rola na Geronto. E hoje nós vamos discutir um assunto bem atual que passa pela pauta do envelhecimento quando a gente fala em cuidados para pessoas idosas. E para falar sobre este assunto, nós trouxemos a professora Janaína Feijó. Ela está falando do Rio de Janeiro, pesquisadora do Núcleo de Mercado de Trabalho e Produtividade da Fundação Getúlio Vargas. E ela é professora na graduação da Escola de Economia Finanças da Fundação Getúlio Vargas. Ela possui doutorado, né, em economia pela Universidade Federal de Ceará, é cearense, Janaína está conosco, pesquisa na área de economia do trabalho, situando-se na interseção entre mercado de trabalho e desenvolvimento econômico, com foco em educação e desigualdades sociais. Aí você ouve o currículo da professora, fala assim: o que essa professora está fazendo aqui no canal O Que Rola na Geronto? Não se assuste, porque o conteúdo que nós vamos abordar com ela é exatamente um assunto, como eu disse no começo, sobre cuidados. E ela fez recentemente, né, e saiu publicado na Folha de São Paulo, uma pesquisa em que ela fala sobre geração sanduíche. Repito, geração sanduíche. E aí, né, com foco nessa matéria que foi muito bem elaborada, que o nome dela foi citada, ela fez excelentes comentários que nós fomos buscá-la, não é? E aqui eu já registro o nosso agradecimento em nome do canal por você ter aceito o nosso convite, dispensado esse tempo precioso para conversar conosco. Então, Janaína, seja bem-vinda, todos nós já falamos isso com você, e nessa sua primeira palavra, eu queria que você desse uma saudação para quem nos acompanha, e logo em seguida eu já faço a pergunta, cujo tema é a nossa conversa de hoje. Obrigada, Marília, pela apresentação. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui que vão conduzir essa discussão que hoje nós vamos realizar. Também gostaria de agradecer aos que vão assistir esse vídeo, estão assistindo, e eu espero ser bastante elucidativa e endereçar algumas questões que estão sendo discutidas recentemente e que são importantes para a nossa sociedade, né, que perpassa toda essa questão de longevidade e envelhecimento, como a própria Marília já tinha pontuado inicialmente. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta para quem está curioso em saber: o que é esta geração sanduíche? De onde surgiu esse termo? E o que isso representa na economia brasileira? Explica para nós, introduza o tema e vamos conversando. Quando as pessoas ouvem esse termo, elas se assustam, né? Porque a analogia talvez não seja tão feliz, né? Mas esse termo, ele já faz parte de vários estudos acadêmicos que buscam analisar como estão pessoas, e não necessariamente são mulheres, mas pessoas que convivem com duas gerações. Uma antes da sua e outra após a sua. Então, em termos práticos, seria, por exemplo, pessoas que convivem com seus pais idosos, né? E também possuem filhos residindo consigo. E aí esse termo, ele passou a ser mais utilizado para identificar um fenômeno que vinha ocorrendo em países desenvolvidos. Então, quando a gente olha os países da Europa, os Estados Unidos, que são países que têm a característica do envelhecimento populacional, né? Parece, no primeiro momento, um pouco contraditório, porque esses países, eles também têm a característica de terem uma maior independência dos seus idosos. Então, pelo fato da qualidade de vida nesses países ser mais elevada,
Os idosos, eles conseguem ter uma independência, eles conseguem morar sozinhos, eles conseguem se deslocar, eles têm a sua liberdade de ir e vir. Mas o que tem sido registrado nos Estados Unidos é que na última década ocorreu um aumento de pessoas nessa situação, que são pessoas que ou convivem com duas gerações, que são seus filhos e seus pais, ou que, mesmo morando em domicílios separados, eles são os responsáveis por essas duas gerações. Então, pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa ela morar na sua casa, ela ter suas responsabilidades financeiras, mas ela geralmente passa uma ou duas vezes ali na semana na casa dos pais, é ela quem realiza o pagamento das contas, é ela quem gerencia a vida administrativa e a vida financeira de outro lar, né? Então, basicamente, o fenômeno da geração sanduíche se refere a isso, duas gerações que precisam da ajuda de uma geração central, que é geralmente a figura de adultos que tem mais ou menos aí em torno de 35 a 49 anos de idade. A grande maioria dessa geração seria composta de mulher, desses sanduíches. A ideia do sanduíche é aquela que está no meio, tanto que tem os pais, ou sogra, sogro, tio, avó, e por outro lado ela tem filhos ou algum agregado que ela cuida, na verdade, ela se divide. Por isso que ela é a ideia do sanduíche, que é meio estranho, mas é bem ilustrativo quando a gente define o termo. E aí eu te pergunto, mulheres, você falou que conquanto não seja só de mulheres, mas eu pressuponho que a maioria seja mulheres, estou certa? Isso mesmo. No estudo que foi divulgado na Folha de São Paulo, eu faço um esforço para tentar quantificar as pessoas que estão nessa condição. A gente sabe que para poder embasar todos os nossos argumentos e também gerar discussão, é importante a gente trazer dados, né? Então, eu achei muito interessante, eu fui muito incomodada por tentar quantificar as pessoas que estavam nessa situação. E atualmente, em torno de 60 a 65% das pessoas que se enquadram na geração sanduíche são mulheres. Então, eu estimei mais ou menos quase 1 milhão de pessoas que convivem em lares que têm a presença tanto de crianças ou filhos de 0 a 24 anos de idade e que também, dentro do domicílio, tem idosos com mais de 65 anos de idade. E aí, como a Marília pontuou, esse idoso pode ser um sogro, pode ser um tio, avô, qualquer pessoa que tenha mais de 65 anos de idade. Só que as mulheres, historicamente, elas tendem a se encontrar mais nessa situação por conta da atividade dos cuidados recaírem mais sobre elas. Então, mesmo quando nós temos um homem nessa situação, ele não é tão penalizado ou ele não sofre tanto quanto uma mulher. Porque pensem, por exemplo, num domicílio em que tem um casal típico, um homem e uma mulher, os filhos e os pais, os sogros morando, convivendo ali. Mas se espera que seja a mulher quem cuide dessas outras gerações e não o homem. E isso acaba, por exemplo, influenciando a participação dessas mulheres em outras atividades fora do lar. Janaína, nesse seu estudo, né, além dessa questão de gênero, né, de serem mais mulheres, enfim, né, de ser uma relação mais feminizada, você teve outros achados que sejam importantes e de serem destacados? Sim, quando eu analiso essa situação da geração sanduíche, eu busquei ver qual seria o impacto no mercado de trabalho. A gente sabe que domicílios que têm mais de uma geração, que tem presença de idosos, é um domicílio também que precisa ter ali alguma renda, porque o envelhecimento, né, ele traz consigo uma série de gastos que onera o orçamento da família. Então, nós termos uma mulher ou um homem que não está trabalhando porque precisa cuidar, né, dos idosos e das crianças, seja porque o seu trabalho é muito rígido, seja porque não tem uma oportunidade de trabalho na região, isso impacta muito o orçamento dessa família. E aí o que a gente observa é que dentro dessa questão de gênero, as mulheres elas são mais afetadas. Por quê?
porque elas têm que cuidar de idosos e crianças e elas têm que trabalhar. Então, como é que faz para fechar essa conta de uma dupla jornada laboral e de cuidado? A única forma que muitas encontram é indo para a informalidade. Por quê? Às vezes elas têm ali, têm seu próprio negócio, vende uma coisinha em casa, às vezes trabalha meio expediente, justamente para poder lidar com essa dupla tarefa. E a informalidade, ela tem essa característica de uma jornada mais flexível. Então, por exemplo, 40 horas semanais se torna inviável para muitas pessoas. Nós vivemos em um país que a renda média é muito baixa, gira em torno de R$ 2.500. É muito difícil, por exemplo, para as famílias de idosos contar com o apoio de um cuidador, de um profissional da saúde. Então, essa mulher, ela vai ter que se desdobrar nessas múltiplas tarefas. Então, ela tem uma maior probabilidade de estar na informalidade, como também a maior parte delas estão fora do mercado de trabalho. Então, dado a múltipla tarefa dentro de casa, muitas pensam o seguinte: olha, mesmo que eu queira trabalhar, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu tenho que acordar cedo para poder levar a criança para a escola, tenho que gerenciar os medicamentos dos idosos, porque a gente sabe que a velhice ela traz, né, essa questão de você ter um cuidado regrado com a medicação. Então, muitas pensam: olha, nem adianta eu ir procurar emprego, porque eu não vou conseguir gerenciar. Então, é melhor ficar só em casa. E no momento em que ela fica em casa cuidando, do ponto de vista do bem-estar da família, a gente tem que ponderar se realmente isso é tão benéfico assim, porque ela também está deixando de ganhar rendimento e está deixando que o rendimento também influencia o bem-estar dessa família, né? O quanto essa família pode adquirir em termos de consumo e de lazer. Janaína, muito importante o que você está colocando, lembrando, né, nós tivemos recentemente conversando com outro convidado aqui, que essa questão do cuidado, ela envolve um quarto da nossa população, 25% da população brasileira idosa, é que fica mais na dependência de cuidados em casa. Só estou ressaltando isso por conta de lembrar que não são todos os idosos que vão precisar de cuidado a partir de 60 anos de idade. Graças a Deus, né? Graças a Deus, muitos estão bem, se gerenciam a própria vida, se cuidam de muita gente, etc. Mas existe uma parcela dessa população idosa, e aí 60 mais, né? Que vai precisar de cuidado, e na mesma casa eu posso ter múltiplas gerações. Isso envolve um pouco o que a gente está comentando aqui. Você acredita nessa lógica e na pesquisa que você fez que nós estejamos vivenciando uma crise de cuidado? Eu acredito que o termo crise é muito forte, né? Se a gente olhar os dados do IBGE, a gente observa que tem ocorrido um envelhecimento populacional e uma queda na taxa de fecundidade. Isso, em termos econômicos, é muito preocupante, porque nós estamos reduzindo a nossa mão de obra ativa e estamos acelerando a quantidade de pessoas que não podem trabalhar. Quando você fala, Ieda, uma grande parte dos idosos, eles não são tão dependentes assim, eu gostaria de pontuar que se a gente comparar com os países desenvolvidos, infelizmente a gente está muito longe, né, da independência que a gente pensa que é adequada, porque se a gente também analisar por estratos de renda, às vezes o idoso, ele tem sua mobilidade, mas em estratos de renda mais baixa, em famílias mais pobres, esses idosos, eles dependem muito para ter acesso à informação, para poder levar a um médico, para poder marcar uma consulta. Então, a gente também precisa ter cuidado quando a gente vai analisar essa questão da independência também por questão de renda, né? Porque aquelas famílias mais pobres, mesmo que o idoso ele tenha uma certa mobilidade, uma certa independência, ele ainda pode depender em algum grau do seu filho ou mesmo do seu neto. A gente não consegue mensurar quantas pessoas, quantos idosos estão nessa condição, mas é um fato que pode acontecer. E aí, essa questão da crise, né? Eu acredito que é um termo forte porque a gente ainda está nesse processo. E junto com esse processo,
a gente já se levantou vários desafios, né? Nós não temos uma infraestrutura adequada na nossa sociedade, embora tenham ocorrido grandes avanços por instalar, por exemplo, rampas, melhorar o acesso a prédios, a gente ainda tem um grande caminho a percorrer quando a gente compara com países desenvolvidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de observar, enquanto eu estive morando lá, que os idosos, eles são muito independentes mesmo, até os que têm dificuldade de mobilidade, pelo fato dos bens eles serem mais baratos, eles conseguem adquirir, por exemplo, uma cadeira motorizada. Isso faz com que eles possam passear tranquilamente nas ruas, eles vão ao supermercado, e então, quando chega ao supermercado, quando não tem uma cadeira motorizada, já tem uma lá. Então, todas essas questões também vão influenciar no bem-estar do indivíduo. Em termos de economia, junto com o crescimento da população mais idosa, isso faz pressionar também a demanda por políticas públicas de modo a atender mais eficientemente essa população. Nós não estamos preparados, né? O setor privado, por exemplo, tem passado por algumas mudanças para fornecer alguns bens, alguns serviços para essa população mais idosa. Por exemplo, às vezes o idoso ele tem dificuldade de preparar sua própria comida, então às vezes você vai no supermercado e aí já tem algumas opções de frutas cortadas, de legumes cortados. Você às vezes também, às vezes o idoso ele não pode ou não quer sair de casa para realizar alguma compra, então o advento da internet, a explosão do e-commerce durante a pandemia foi um serviço que veio para ficar e facilitou o bem-estar dessa população. Mas, em termos econômicos, nós sabemos que o nosso país enfrenta muitos desafios para manter as contas em dias. É como se gastasse mais do que recebe, né? Do que arrecada. E aí, como em economia, o que que a gente estuda? Os recursos são escassos, mas as necessidades são muitas. Então, como é que a gente vai gerenciar o que nós temos para poder atender eficientemente tantas demandas da nossa sociedade? E é aí que é importante pensar em políticas e estratégias, mas que elas se enquadrem, se adequem a esse orçamento limitado que nós temos. Mas de antemão, eu já antecipo que o desafio é muito grande frente a tantos outros desafios que temos no nosso país. Porque nós temos problema de desigualdade de renda. A renda, eu acho que é um dos principais problemas, porque a renda vai afetar ao bem-estar de qualquer população. E um idoso, hoje em dia, é muito difícil ele conseguir, por exemplo, sobreviver com uma aposentadoria. Então, o que que acontece? A aposentadoria em torno de R$ 1.400. O que que ele faz? Tem como manter uma casa? Não tem. Então, qual é a saída? Vou morar com meu filho. Às vezes, não é por opção do idoso também, né? Então, assim, esse problema, ele é multifacetado. Ele tem muitas coisas e que eu acredito que nós não estamos no ponto crítico, porque eu acho que ainda vai piorar muito a situação. A quantidade de pessoas com mais de 65 anos vai tender a aumentar. Então, aquela pirâmide em que nós tínhamos que na base poucas pessoas com mais de 65 anos e uma base com jovens e adultos em torno de 18 a 35 anos está mudando. Nos países desenvolvidos, esse já é um problema presente, né? E aí eles têm lá pensado em traçar algumas estratégias para poder não afetar o bem-estar dessa população, que demanda bens, serviços específicos para ela, né? Janaína, você está mostrando como essa questão do cuidar e do cuidado é tão complexa, né? E você estava falando, primeiro nós estamos focando sobre a questão da geração sanduíche, quer dizer, você está mostrando que existe aqui, nesse momento, uma geração, a maioria mulheres, que cuida tanto de uma geração mais velha, quer dizer, os pais, os avós, etc., quanto de uma geração mais nova, que seriam os filhos até netos. Bom, eu queria te fazer uma pergunta, até misturando mais uma coisa, mais uma geração, porque o que a gente tem visto é que hoje tem muito idoso cuidando de idoso, né? Porque, por vários motivos, as famílias estão diminuindo. Então, na verdade,
pode até acontecer que daqui a pouco nós só teremos idosos cuidando de idosos, na evolução dessa geração sanduíche, né? Ainda mais se crescer pouco a natalidade ou diminuir a fecundidade e a natalidade, não vai ter filho. Então, vai ter de criar, cuidar só dos velhos. Mas, enfim, é uma coisa muito importante. Você está mostrando que tem uma geração que está sobrecarregada, cuidando de duas gerações, a mais velha e a mais nova. E qual é a responsabilidade do Estado, Janaína? Porque, sabe, o Estado às vezes se omite, né? Então, queria saber que, se no seu entendimento, essa responsabilidade do Estado na oferta de cuidados para a população está crescendo ou o Estado continua omisso, né? E o que que você acha? É, ponto de vista de políticas públicas, se a gente comparar com outras formas de cuidado, como, por exemplo, os afazeres domésticos, que têm estado muito em alta, eu acho que o cuidado de idosos, ele ainda está muito incipiente a discussão em relação a outras formas de cuidado, que seria o cuidado dos afazeres domésticos e cuidado com as crianças. Porque, por exemplo, a gente vê que a estratégia para tentar não mitigar, mas não tornar tão custoso o cuidar das crianças, é o Estado prover a creche, né? Aí, para afazeres domésticos, é buscar mudanças nos papéis de gênero e também a questão de trabalhos mais flexíveis. Então, as estratégias para os outros tipos de cuidado, elas já estão mais ou menos endereçadas. Quando a gente olha para as estratégias, para as políticas para cuidados de idosos, ela ainda é muito incipiente e invisível. É um trabalho desgastante, né? Nós sabemos que, a depender da condição física do idoso, requer muito cuidado e desgaste para os que cuidam, né? Nós temos aí doenças degenerativas como Parkinson, nós temos Alzheimer, que tem crescido muito a incidência de idosos com Alzheimer. Então, essas questões elas estão ainda pouco endereçadas. Ano passado, em 2023, né, foi discutida a criação do marco da Política Nacional do Cuidado, e lá eles colocam que um dos eixos seria justamente essa questão do cuidado de idosos, ou seja, eles expandiram essa terminologia do cuidado. E esse marco ele é importante, porque primeiro a gente tem que definir o que é cuidado. Se a sociedade ela não está consciente o que é cuidado e como esse cuidado muitas vezes é invisível e menosprezado e subvalorizado, então vai ser muito difícil para a gente mudar a realidade. Então, nesse sentido do marco, foi uma importante iniciativa do governo. E a gente não pode esquecer que o papel do governo é promover desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento econômico ele vai muito além de você aumentar o PIB todo ano. O desenvolvimento econômico, ele é para você tem que aumentar o PIB todo ano, que seria promover crescimento econômico, mas esse crescimento ele tem que estar sustentado com bem-estar social. Então, esse desenvolvimento tem que vir com melhoras de indicadores socioeconômicos, isso seja o acesso a um serviço de saúde, público de saúde de qualidade, promoção de serviços de creches, uma infinidade de outros serviços, e esse bem-estar, ele também tem que ser atingido para a população idosa. Então, todas as camadas da sociedade, elas precisam não vislumbrar, mas sentir uma melhora nas suas vidas em termos de bem-estar. Só assim a gente vai poder dizer que está ocorrendo um desenvolvimento econômico sustentado. Então, faz parte das obrigações do Estado pensar em contínuas políticas públicas que visem a melhorar o ambiente e as condições dessa população. Obviamente que eu já falei que os desafios são muitos em termos financeiros, em termos de arrecadação e gastos, que a gente sabe que o governo é como se fosse uma grande casa, né? Na nossa casa a gente tem que administrar o que entra e o que sai, o governo também, mas se nós não levarmos, não endereçarmos esse problema, e se ele não for colocado lá na lista de tantos outros problemas que nós temos que resolver,
dificilmente a gente vai ver uma mudança no quadro atual. Então, o governo, ele tem sim que promover uma política de cuidado, ele precisa estar atento para o crescimento dessa população, que, como você mesmo falou, Sérgio, a tendência é crescer e a tendência é que essa geração sanduíche haja um deslocamento, ou seja, nós não vamos mais ver pessoas de 35 a 49 anos cuidando de 65 anos ou mais. Provavelmente daqui a 20, 30 anos, que é quando é perceptível uma mudança nos padrões demográficos, é que a gente vai observar, talvez, pessoas de 55 a 60 cuidando de pessoas com 80 anos, né? E aí, então, já mudou o padrão e provavelmente as demandas que essas populações, que essas gerações têm também mudam. Então, se o governo, se as esferas governamentais elas não estão olhando para esse problema, vai ser muito difícil evitar ou mitigar possíveis custos que nós vamos ter lá na frente. Porque, por exemplo, se você não investe em conhecimento, em prevenção de saúde, você, Sérgio, você pode falar mais sobre isso, você está só jogando um problema lá para frente. E isso, consequentemente, tende a onerar o sistema de saúde também. Então, as coisas, elas estão interligadas. E o governo, as entidades governamentais, né, precisam estar conscientes disso, porque nós precisamos fazer o melhor com o que temos. Mas se você não consegue identificar os problemas, dificilmente você vai conseguir resolvê-los. É como, por exemplo, você sente uma febre e você quer atacar a febre. Não, você não está atacando a doença. Então, se você tomar lá o seu paracetamolzinho, você sempre vai tratar a febre, mas você vai continuar com o problema. Então, é preciso identificar. E o Marco, ele teve essa. Não foi não digo uma ousadia, mas o cuidado do cuidado, o cuidado de colocar isso na pauta. Que a gente está vendo essas mudanças acontecerem, essa população precisando de serviços, precisando de um olhar mais cuidadoso e ninguém tocando no assunto. Ninguém que eu falo, ninguém que tenha o poder na mão, a caneta na mão para fazer alguma coisa diferente. Então, Janaína, pegando um gancho até nisso que você está colocando, né? Assim, a pauta do seu debate, né, acaba sendo a questão do cuidado, né? E então eu queria saber o seguinte: se você tem acompanhado a construção da política nacional de cuidados e se você acha que uma política pode ser eficiente sem um orçamento público que seja destinado para ela. Eu não tenho acompanhado tão de perto, tá? A questão da Política Nacional dos Cuidados. Acompanhei mais de perto a parte do marco. Eu acho que o marco conceitual foi muito importante pelo fato de eu já também ter comentado que a gente precisa definir o que é cuidado, porque se você não definir bem o que é cuidado, dificilmente você vai conseguir fazer uma política pública que atinja o seu objetivo. E nesse marco, eles destrincharam o que é que significava cuidado, né? Então, o cuidado não é só com a criança, o cuidado não se refere só a fazeres domésticos, o cuidado não é só cuidar de pessoas, independente da idade. O cuidado é tudo isso, né? Então, o cuidado, ele abrange, é um guarda-chuva que abrange particularmente essas três dimensões. E aí, a partir do momento que você consegue definir o que é cuidado e constrói um marco legal, você consegue, né, fazer políticas mais assertivas e você também consegue avaliá-las, porque o grande problema do Brasil é que às vezes as coisas são feitas tão apressadamente que quando a gente quer avaliar se a política foi exitosa ou não, nós não temos ferramentas para fazer isso, nós não conseguimos dizer. No meu ponto de vista, essa questão do orçamento precisa de muito cuidado, né? Porque, como eu já falei, em termos econômicos, é bem complicado essa questão do orçamento. E eu acredito que, dependendo de como a política ela for construída, ela pode sim ter benefícios, mesmo que ela não tenha um orçamento estipulado para ela. Obviamente que isso depende muito de como essa política ela vai ser construída, né? Porque ela pode também entrar
em outra, ela pode ser englobada, a depender do foco, em um orçamento que já existe, que já está promovendo outra política que tem alguma semelhança. Mas aí, nesse caso, nós precisaríamos analisar a fundo qual seria a política e como ela poderia aí ser incorporada em outras que já existem. Ieda? Não, Sérgio. Sérgio? Aham. Bom, é, Janaína, então é o seguinte. Primeiro, você falou muito bem dessa questão da necessidade, né? E tem o investimento. Você nos mostrou muito bem que esse investimento, ele ainda não está totalmente colocado numa alíquota lá de todo o processo, mas nós temos realmente de pensar que cuidar é muito importante e as pessoas têm necessidade de receberem cuidados. Então, eu queria saber de você, o que que você pensa sobre uma frase que é muito, que a gente ouve muito, é, quem ama, cuida. Será que é só quem ama que cuida? Ou será que às vezes eu tenho de cuidar mesmo sem amar? Como é que é isso? Eu acho que naturalmente quem ama cuida, mas nós não podemos limitar a definição de que só vai cuidar quem ama, né? Porque do ponto de vista do governo, o governo ele tem obrigações e deveres, né? Então, isso vai além dele amar ou não. É uma garantia na Constituição promover bem-estar, né? Promover direitos direito a acesso a serviços, e o cuidado, ele não deixa de ser um serviço, né? Agora, como esse cuidado vai ser ofertado, aí a gente precisa avançar nas discussões, principalmente com profissionais da saúde que entendem esse problema a fundo. Nós, economistas, nós vemos só as contas, mas nós estamos falando de pessoas, né? E essas pessoas, elas precisam de cuidados de diferente forma. E aí, para poder atendê-las de uma melhor maneira, os profissionais da saúde e relacionados ao tema diretamente, eles poderiam sim vir a gerar uma conscientização. Eu acho muito interessante que nos últimos 5 anos eu tenho observado um aumento da discussão dessa questão do envelhecimento populacional e as demandas que surgem com esse envelhecimento, né? Tanto a pessoa que cuida quanto a pessoa que é cuidada são pessoas, têm sentimentos, passam por estresses, então pode ser que cada um, a depender do contexto, precise de um cuidado diferente. E aí é preciso pensar no que a gente está querendo oferecer como um cuidado e como o poder público poderia vir a atuar a realmente ser eficaz, porque não adianta, né? Não adianta ele ofertar uma política, oferecer um serviço que não está atingindo o seu objetivo. E no Brasil, nós temos muitos exemplos de políticas públicas criadas que não atingiram seu objetivo, porque não tiveram discussão suficiente, porque os problemas não foram endereçados da forma correta, porque não ouviram pessoas que conheciam, né, do problema em questão. Então, antes de formular uma política pública, a gente precisa passar por muita discussão e muito debate. Só assim a gente vai conseguir realmente fazer uma política pública que seja eficaz e eficiente, ou seja, gastando menos, fazendo o adequado e atingindo o seu público-alvo. Tá Nossa, certo, muito obrigado. muito bom. E olha que essa discussão envolveria muitas outras questões, inclusive sobre a questão do cuidador profissional, que a gente tem isso ainda não resolvido no cenário brasileiro, cuidador de pessoas ou cuidador de idosos, as babás, né? E a gente fez uma luta muito intensa para criar a profissão cuidador de idoso, que infelizmente o presidente anterior vetou a criação dessa profissão, que também entra nessa discussão de cuidados, quem cuida, geração sanduíche, ou seja,
Nós estamos só fazendo um recorte de uma discussão extremamente atual e importante. Mas deixa eu só ver aqui, que eu não consegui ver quem. O Sérgio quer fazer um comentário, Sérgio? Não. Não. É Carlos? Também não. Então, indo para a nossa conclusão da nossa conversa, né? Acho que a gente já abordamos vários itens dessa discussão, como eu quis dizer, que é ampla. A publicação da matéria que você fez parte, eu citei, foi na Folha de São Paulo, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e eu acho que foi um foco para trazer essa questão de ser as mulheres, as principais cuidadoras, teve uma intenção. E uma de várias coisas que você comentou na matéria, você disse que, e acho que até você já afirmou aqui, a gente só queria que você aprofundasse um pouquinho, que a mulher da geração sanduíche, ela é multitarefa, não é? Ou seja, ela faz muitas coisas, né? Uma dessas é trabalhar fora de casa. Você pode comentar sobre isso? Ou dentro de casa, porque a mulher hoje está trabalhando dentro de casa à distância. Coincidentemente, a minha colega, ela está na faixa dos 27 anos, tem 3 crianças, e ela trabalha dentro de casa, à distância, né, virtualmente. Tem uma sogra de 78 anos, talvez, que ela também é a cuidadora dela. E aí, 3 filhos, o mais velho está com 4 anos, e ela dá conta do trabalho, da casa e da sogra. Então, comente para a gente essa sua afirmativa, e assim a gente vai encerrando nossa conversa dessa oportunidade. Marília, se você me permitir, só voltar um pouquinho no apontamento que você falou sobre a profissão do Do cuidador, cuidador. que a tendência é que essa profissão ela venha cada vez mais ser requerida. E pelo fato de você não reconhecer que é uma profissão, também fica muito difícil você ofertar a qualificação necessária para ser um cuidador. Então, hoje, muitas famílias procuram por um cuidador, mas há uma dificuldade enorme de encontrar pessoas que sejam cuidadoras. E quando elas são cuidadoras, elas, infelizmente, tendem a não ter as aptidões necessárias para desenvolver a atividade. E, querendo ou não, no futuro, isso vai se tornar uma profissão, porque a depender do grau de mobilidade do idoso, esse cuidador, às vezes, ele passa o dia todo, né, na casa. Então, não dá para fazer outra atividade. A atividade principal dele é ser cuidador. Então, a tendência é que, no longo prazo, daqui a mais ou menos 10 anos, seja inevitável considerar o cuidador como uma profissão. E aí, voltando nessa questão da mulher da geração sanduíche ser multitarefa, é justamente porque nós ainda temos, né, papéis e normas sociais muito rígidos. Atualmente, não se compara com o que era visto há 30, 40 anos atrás, mas os papéis de gênero eles ainda são muito rígidos e eles tendem a mudar muito lentamente. Então, como historicamente o cuidado recaía sobre as mulheres, independente do cuidado, ou seja, cuidado da criança, cuidado de pequenos, cuidado a afazeres domésticos e cuidados com idosos, essa mulher, ela tem que lidar com múltiplos papéis, não seriam nem tarefas, é múltiplos papéis, é ser mãe, é ser filha, é ser profissional bem-sucedida fora de casa. Isso gera uma pressão muito grande para essas mulheres. E essa pressão pode ser uma pressão física, mental, né? Pode levar à estafa, porque ela requer dela que ela assuma todos esses papéis. E quando ela, por exemplo, não vai para o mercado de trabalho porque não pode, há um preconceito. Quando ela vai para o trabalho e não cuida em tempo integral dos pequenos e idosos, ela também é julgada. Então, independente do contexto que ela está, ela sempre vai ser julgada, porque, infelizmente, o preconceito ainda existe, como se a escolha pessoal não importasse, né? Que cada um sabe da sua vida, mas infelizmente não é isso que nós vemos. E aí, por assumir esses múltiplos papéis, isso leva essa mulher a uma estagnação. Não quer dizer que isso não aconteça com os homens, tá? Mas como foi pontuado no início, há uma incidência maior sobre as mulheres. E se a gente considerar outro fenômeno que tem acontecido, que é o caso de domicílios chefiados, né, por mãe solo, essa mulher, ela
a gente tem um recorde no número de domicílios chefiados por mãe solo, e se a gente considerar que essa mãe solo, ela ainda talvez seja responsável por outro domicílio dos seus pais, isso se torna muito pior, porque ela não tem nem a figura de um parceiro para ajudá-la aí a gerenciar essas duas casas. Infelizmente, é uma realidade. Essa realidade, ela tá melhor do que há 30 anos atrás, mas só porque ela tá melhor não quer dizer que esse melhor seja uma coisa boa. Vamos dizer que tá menos ruim, né? Perfeito. Nossa, muito obrigada mesmo, Janaína Feijó, que trouxe aqui o seu conhecimento, destacou a questão da presença das mulheres, né? Mulheres não, da geração chamada sanduíche, que tem essa característica por ser intermediária do cuidado de duas e às vezes até mais gerações. E ficando o desafio que essas mulheres vão envelhecer, porque o futuro do Brasil é a velhice, o presente do futuro do Brasil também já é a velhice, e aí nós já abordamos a questão de uma política nacional de cuidado que venha contemplar todo este cenário e todas as necessidades. Como sempre fazemos, te damos a oportunidade de fazer suas considerações finais, e assim eu faço o fechamento do canal que rola na Geronto dessa oportunidade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com vocês hoje. Muito bom saber que meus estudos eles têm contribuído para a discussão de alguma forma, mesmo que seja um trabalho de formiguinha. Às vezes, quando nós estamos lá só fazendo a pesquisa, né, a gente não tem a dimensão de quanto o estudo vai se propagar, mas essa pesquisa ela também foi divulgada no Jornal Nacional. Eu não me lembro muito da data, mas só para mostrar que grandes veículos de imprensa têm se interessado também em dar vazão, dar visibilidade a esses estudos, porque é uma realidade. E a realidade ela precisa ser debatida. Então, eu espero que aqui o grupo de trabalho de vocês continue trazendo assuntos muito interessantes e que ajudem aí a discussão em relação às mudanças demográficas, né? Porque o envelhecimento populacional é uma mudança demográfica. Uhum. É isso. Ok, muito obrigada. Ieda, obrigada. Carlos, Sérgio, não sei se vocês querem dizer alguma coisa, se eu já posso fazer o fechamento. Trio, não? Ô, Sérgio? Marília, eu Sim. queria muito agradecer a Janaína, porque ela traz um recorte aí do cuidado que é Sim. muito importante, e mais uma vez mostrando o cuidado feminino, que é o mais hegemônico ainda, apesar de que isto vai mudar, né? Eu queria dizer isto e enfatizar isto, né? Ainda mais com a mudança da família brasileira, Exato. inclusive com a diminuição da natalidade, da fecundidade, que daqui a pouco não vai ter mais criança. Tem casais que não têm mais filhos. Mas eu queria agradecer muito. Janaína, você trouxe uma colaboração imensa para a gente entender um pouquinho mais essa questão do cuidado dessa geração que está sobrecarregada. As mulheres sobrecarregadas nos dois polos. Muito obrigado. Bom, então, Janaína, Acho que o Carlos quer falar, Maria. Janaína, ai, eu queria também agradecer, né, por você estar aqui com a gente e te dar os parabéns aí pela pesquisa, que trouxe dados aí tão importantes, né, para essa questão do cuidado. E só enfatizar aqui que a gente tem que prestar muita atenção, porque essa pessoa que hoje é esse sanduíche, né? Seria essa pessoa que cuida, né? Das duas pontas, né? Onde ela está inserida, essa pessoa ela está envelhecendo, né? E quando ela for uma pessoa idosa, caso ela necessite de cuidados, se ela vai ter alguém para cuidar dela, né? Então daí a importância do Estado, né? Porque muitas vezes essa pessoa vai chegar lá na frente, ela cuidou tanto durante a vida e quando ela chegar lá na velhice dela, se caso ela precise de cuidado, pode ser que ela não tenha esse cuidado. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Obrigado por você estar aqui com a gente. bom, Agradeço a todos. então, muito obrigada para você que acompanhou essa nossa conversa. Lembrando que o canal que rola na Geronto existe há 4 anos, não é? E tem este propósito de trazer assuntos, pessoas diferentes, pessoas envolvidas, pesquisadores,
E é essa a nossa colaboração nesse tema tão importante da velhice e envelhecimento no Brasil. Muito obrigada, até a próxima. Não esqueça de passar a nossa matéria para outras pessoas, para ativar o sininho, dar um ok, gostei, e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, Janaína.